Certo, pessoal. Feliz quarta-feira. Eu sei que a Tulsi Gabbard acabou de ser confirmada, e isso obviamente é uma grande notícia política. Mas também, gente, a Colleen Hoover acabou de reativar a conta dela no Instagram e aparentemente ela deletou todas as fotos com a Blake Lively. E o Ryan Reynolds, professor, acabou de entrar em contato comigo. Além disso, houve avanços no caso deles na justiça. Então, infelizmente, me desculpem mesmo. Lamento informar que hoje não posso ser repórter de política, tá bom? Eu preciso suspender as notícias políticas. Você veio aqui por política. Mais uma vez, peço desculpas. Já decepcionei vocês, mas para o resto de nós, para todos nós, bem-vindos de volta ao Candace. É como se ontem eu estivesse desembalando um anel inteiro. Na França, é como se eu estivesse indo à guerra com o presidente francês tentando expor todas as conexões. Hoje estou de volta a Hollywood, fazendo basicamente a mesma coisa. Para aqueles que entendem, corrupção é corrupção. O mal é o mal. E você precisa se concentrar nisso. E também precisamos parar de ser tão TDAH, onde só nos interessamos pelas histórias no início e nunca acompanhamos até o fim. Precisamos resgatar o verdadeiro jornalismo investigativo, onde as pessoas não param até que o mal seja erradicado. E essa história, obviamente, ela apresenta todos os sinais, os indícios claros do verdadeiro mal que todos nós devemos erradicar. Ok, então tem muita coisa acontecendo agora no mundo de Justin Baldoni e Blake Lively. Obviamente, eu tenho informações privilegiadas porque venho acompanhando isso obsessivamente. Então vamos começar com Colleen Hoover. Ok, essa é a autora de It Ends With Us, que por meio de mensagens de texto, e-mails, entrevistas e todas as provas disponíveis ao público, nos mostram que ela realmente adorava Justin Baldoni. Ela mesma perguntou a ele. Inicialmente ele estava se envolvendo com esse projeto apenas por causa do livro, mas então ela mesma pediu a ele para interpretar Ryle no filme. E as coisas estavam ótimas até Blake Lively. Certo. Na verdade, tivemos e acho que ainda estamos tentando extrair esse clipe antigo dela falando sobre o quão incrível Justin Baldoni era porque ele não queria apenas assumir o projeto do livro, mas era importante que ele entendesse. Os leitores e os fãs do livro, o que eles adoravam nesses personagens, porque ele não queria decepcioná-los quando desse vida a isso. Cristo, como conseguimos fazer isso? Podemos mostrar isso mais tarde. Se não... Ok, perfeito. Teremos isso em breve. Então, quando você assiste a esse trecho e vê o quanto ele se dedicou e há esses vídeos disponíveis dele sentado à mesa conversando com todos esses fãs, você se pergunta o que aconteceu de errado para que, de repente, Colleen Hoover não parecesse estar do lado dele, que ela estivesse satisfeita em desfilar no tapete vermelho, presumindo que ela sabia, obviamente ela sabia que ele não estava lá, que ele estava sendo colocado no porão. E ela definitivamente sabia que ele não fazia parte de todas essas divulgações. Bem, não estou arranjando desculpas para ninguém, mas agora acredito firmemente, depois de ter passado pelo estilo preferido de abuso dos Reynolds, que Colleen Hoover também foi alvo de love bombing pelo casal. Acho que é isso que eles fazem. Acho que Brandon Sklenar, Colleen, Channing Tatum, Isabel Farr, todos foram alvo de love bombing. Eles isolam a pessoa que querem destruir. Neste caso foi Justin Baldoni. Então eles são exatamente o oposto, incrivelmente incrível e gentil, oferecendo todos os tipos de guloseimas de primeira linha para as pessoas que estão ao redor da pessoa que eles estão tentando atingir. Ah, Liz Plank. Ah, por que você não participa desse documentário aleatório? Oh! O que é que você quer? Somos pessoas muito boas, mesmo estando no topo. Somos boas pessoas. Queremos ajudar você. E claro, há uma ironia sombria aqui. Colleen Hoover escreveu esse livro sobre abuso, mas parecia incapaz de perceber o abuso que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Então ela, sem querer, devo dizer sem querer, acabou participando disso. Ela permitiu que Justin e sua família fossem colocados naquele porão e parecia aberta à possibilidade, como mostramos naquela entrevista antiga em que ela estava com ela e Blake, de recuperar os direitos do filme, mesmo que a Wayfarer e Justin já tivessem comprado os direitos da sequência, da qual eu adoraria fazer parte do projeto. Você sabe, Blake disse, se a Colleen recuperar os direitos do livro dela, e, de novo, não estou dando nenhuma desculpa para a Colleen Hoover aqui, mas eu realmente acho que essa estratégia de love bombing funcionaria porque o que eles estão pensando é tudo o que precisamos fazer, se você é o Blake e a Ryan, é imaginar o que essas pessoas querem. O que seria a maior ajuda para eles? Quais são os maiores sonhos deles? Como podemos ajudá-los a realizar esses sonhos?
Então, no caso do Brandon Sklenar, sabemos, não está confirmado que eles ajudaram, mas sabemos que durante esse período ele assinou com a WME, a maior agência do mundo. E ele não é um ator tão famoso assim, mas isso aconteceu de repente para ele. Sabemos que com a Colleen Hoover, provavelmente foi esse argumento de que ela deveria ser dona dos direitos do próprio livro. Você deve possuir os direitos da sequência. Queremos ajudar você a fazer isso. Talvez eles fossem ficar com uma parte da produtora? Quem sabe? Sabemos que com Channing Tatum era Gambit, esse papel com o qual ele sonhava desde criança. E eu simplesmente aceitei, acho que todas essas pessoas aceitaram, sem perceber que havia algo de mal em ação. Ok. Então, só para recapitular basicamente aqui, quando Blake apresentou sua queixa ao CRD em 20 de dezembro, Colleen Hoover deixou claro ao público seu apoio a Blake Lively. Ela evitou jogar Justin Baldoni debaixo do ônibus, mas sua declaração foi definitivamente alta e clara, especialmente considerando o fato de que ela participou de todas as divulgações e exibições com Blake e Brandon antes do lançamento do filme. E parecia muito, se você estivesse acompanhando tudo, que basicamente eles estabeleceram a mesa dos descolados, por assim dizer. Justin não estava em lugar nenhum. Eles queriam que ele se sentisse sozinho. Ele não tinha permissão para sentar com os descolados, certo? Então Colleen postou isso em resposta àquela denúncia. Ela escreveu: Blake Lively, você tem sido nada além de honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigada por ser exatamente o ser humano que você é. Nunca mude, nunca se curve. Ok, então ela não jogou exatamente ele debaixo do ônibus, mas como o público deveria interpretar isso? Estamos entendendo que você a apoia, então, de certa forma, você deve acreditar nela. Não que não haja motivo para você não acreditar nela, mas você ouviu o Justin? Aliás, acabamos de receber aquele vídeo dela falando sobre o Justin antes de tudo isso. Então aqui está Colleen Hoover antes de ser Blake-ificada. Ouça só. Eu sinto que os leitores sabem o que, eles sabem o que querem ver quando se trata de um livro pelo qual são tão apaixonados. E eu acho que muitas vezes isso pode ser negligenciado. Mas o Justin, desde o começo, foi muito insistente em incluí-los, porque são eles, que fizeram o livro alcançar o sucesso que alcançou. Então é muito importante que você capture as coisas que eles amaram no filme. E eles envolveram, fizeram um concurso e incluíram vários leitores para estarem presentes na leitura do roteiro. E eles foram muito abertos e receptivos ao feedback deles. Eu sei que o feedback deles realmente mudou algumas coisas no roteiro para melhor. E eu achei isso simplesmente brilhante. Eu assisti o Justin em Jane the Virgin e no papel de Michael, e você se apaixona por aquele personagem. Ele é tão, ele é tão maravilhoso. E o Justin, de modo geral, eu sou fã dele, no Instagram e nas páginas dele no TikTok. E foi meio assustador. Eu fiquei tipo, não, eu não quero te ver bravo. Eu não quero te ver sendo malvado. Mas, o tempo todo em que estive pensando sobre esse filme e quem poderia interpretar os personagens, honestamente, você precisa de alguém no papel do Ryle que faça doer quando você vê essa pessoa não sendo quem você gostaria que ela fosse. Ela adorava o Justin. Ela adorava mesmo. Desculpa, ela adorava o Justin. Poderíamos te mostrar clipe após clipe. Você pode ler o processo e ver os e-mails. E então, como eu disse, ela foi Blake-ificada, Reynolds-ificada. E de repente, ela está tão apaixonada pelo Blake que está permitindo que o Justin seja tratado de forma terrível. É assim que o público está interpretando isso, e eles têm o direito de ver dessa forma. De repente, o Justin entra com uma ação de reconvenção e há uma grande reação negativa contra ela por ter apoiado o Blake, mas não ter dito nada sobre o Justin. E, na verdade, isso aconteceu por causa das mamães detetives, né? É como se juntássemos as peças do que começou a parecer mandar seu filho pequeno para a pré-escola, para o ensino fundamental, só para descobrir que há um grupo de crianças populares na cafeteria zombando dele e jogando comida nele. Sabe o que eu quero dizer? É como jogar comida nele e chamá-lo de perdedor. E então você descobre que ele tem comido sozinho na sala de aula com a professora desde então. É simplesmente de partir o coração. E você fica se perguntando por quê? Por que isso está acontecendo com ele? E então a situação se voltou muito rapidamente contra a Colleen. As pessoas passaram a esperar que ela desse uma resposta mais informada, uma explicação mais consciente de como ela pôde ter compactuado com o que parece ser formas tão óbvias de bullying. E então Colleen desativou seu Instagram em 21 de janeiro. E agora ela acabou de reaparecer e limpou sua página do Instagram. Ela, sem dúvida, deletou 5 publicações do Instagram.
E a internet tem certeza de que todas essas eram publicações dela com a Blake Lively. Basicamente, não que ela esteja postando sobre Justin Baldoni, nem que tenha voltado a seguir Justin Baldoni, mas parece que ela está adotando pelo menos uma postura mais neutra no Instagram. Então, como sabemos com certeza que ela deletou 5 publicações? Bem, caso vocês não saibam, existe um site incrível chamado Social Blade, socialblade.com. Ele fornece estatísticas precisas sobre seguidores e publicações de qualquer perfil de rede social. Tudo o que você precisa fazer é colocar o nome de usuário, seja no Twitter, seja no Instagram, e ele te mostra os dados para que você possa realmente ver como as pessoas estão se saindo. Eles estão ganhando seguidores, perdendo seguidores, seguindo pessoas, não estão seguindo. Isso permite que você observe essas tendências. Acho que é meio de stalker, mas faz sentido para empresas o motivo de você querer analisar essas estatísticas às vezes para ver como está o seu desempenho. E aqui está o Social Blade da Colin, que mostra naquele lado direito as mídias dos últimos 30 dias. Ela removeu 5 dessas postagens que ela tinha publicado. E isso é extremamente interessante. Mas nós também deveríamos, aliás, dar uma olhada no Social Blade enquanto estamos lá e notar que a consequência foi terrível. Para Blake e Ryan, em termos de pessoas que os seguem, olhe para essas métricas dos seguidores deles. Esta é a Blake Lively, certo? Ali embaixo nos mostra que nos últimos 30 dias, ela perdeu 397 mil inscritos, certo? Isso não é pouca coisa. Se você for ver o Ryan Reynolds, ele perdeu quase a mesma quantidade, 1.000 a mais que ela, 398 mil inscritos. Isso é a internet. Respondendo e dizendo o que pensa sobre a situação, especialmente quando você compara com Justin Baldoni. Olhe para as estatísticas dele. Nos últimos 30 dias, ele ganhou 206, você pode até dizer 207 mil seguidores a mais. Então, no Tribunal da Opinião Pública, eles perderam, certo? Então você pode perguntar, por que a Colin deletou essas postagens? Bem, algumas pessoas estão especulando que ela leu tudo e agora está do lado do Justin Baldoni. Eu não sinto isso. Porque ela não fez uma declaração forte o suficiente. Ela não fez uma declaração a favor dele. Ela deveria fazer uma declaração a favor dele porque as provas são esmagadoras. E ela, eu acho que você poderia dizer, estabeleceu sua marca como alguém que é contra o abuso. Acho que é muito importante agora apostar um cavalo nessa corrida e dizer, obviamente fui completamente manipulado e talvez com razão. E poderíamos concordar e dizer, ok, bem, se Blake viesse até ela depois de bombardeá-la com amor e dissesse, eu fui abusada. Talvez Colin realmente tenha acreditado nela e feito algo que não foi motivado por nada além de crença. Certo. Mas ela não está fazendo mais do que isso. E então eu não gosto do que eu disse. Isso parece um pouco uma desculpa esfarrapada. E acho que é mais provável que o que ela esteja fazendo aqui seja tentar ficar de fora disso. Este é o movimento Taylor Swift. Provavelmente esta é uma estratégia legal. Não quero me envolver neste caso. Impossível. Ela já foi nomeada, sabe? Não como réu, como autora, mas sim... Acabei de citar o depoimento de Justin Baldoni mostrando a imagem de como as coisas eram, como o filme surgiu. E então, sem dúvida, ela será chamada para depor e falar sobre o comportamento de Justin. Mas acho que ela não quer ser puxada além disso. Eu realmente acredito que se vocês são a equipe de relações públicas dela, se vocês são os agentes dela, se vocês são os advogados dela, vocês estão dizendo a ela, vocês precisam ser neutro. Você precisa ficar fora dessa coisa. Isso não é bom para você. Não é bom para o seu futuro, que vai piorar muito rápido. E tem a capacidade de ricochetear e causar danos a você também. E eu queria ressaltar isso, a propósito, em termos de falar sobre essa estratégia legal, temos que voltar a 3 de fevereiro. Lembre-se, foi quando eles tiveram a primeira audiência diante do juiz Lehman em Nova York, a primeira vez que os advogados de todas as partes do caso se encontraram. E houve algumas coisas muito importantes, coisas que foram levantadas. Então, vou mostrar para você esta parte da transcrição daquela audiência, porque é muito relevante para o que pode estar acontecendo aqui. Recebi uma dica do TikTok. Uau, foi incrível dizer isso. Quero dizer isso de novo. Recebi uma dica do TikTok e tive uma conversa com alguém que dirige a Be Better Company. Vocês talvez o conheçam, Marcos. Vamos falar sobre ele em um e-mail que ele me enviou. Mas então, na preparação para este momento da transcrição que vou mostrar para vocês, aquele confronto de 3 de fevereiro, foi obviamente quando os advogados da Blake Lively queriam que Brian Friedman fosse silenciado. Isso não aconteceu. Eles meio que disseram para ele se acalmar. Aliás, ele não se acalmou de verdade. Ele ainda está dando entrevistas para o TMZ, mas essencialmente ele não pode fazer nada que possa prejudicar o júri, foi o que disseram para ele. Mas houve uma troca interessante entre os advogados da Blake Lively.
Então, para contextualizar até esse momento, só para você não ficar completamente perdido, eles estavam discutindo se deveriam consolidar ou desconsolidar os casos com o The New York Times e também discutindo a recente emenda que a equipe jurídica da Wayfarer havia protocolado, que basicamente incluía pequenas informações do The New York Times, como dados do The New York Times, e também acusava Blake Lively e Ryan Reynolds de fraude por promessa. Então, não foi uma emenda muito grande, mas foi uma emenda significativa a qual eles precisariam de tempo para responder. Então, isso foi o que aconteceu na sala do tribunal. Willkie Farr disse, e aliás, Willkie Farr são os advogados da Blake Lively. Se você quiser acompanhar aqui, eles disseram, nosso plano no docket 49 não é mais viável. Os advogados da Wayfarer não nos informaram que planejavam apresentar uma queixa emendada, incluindo um compêndio 168, que basicamente são todas aquelas mensagens de texto. Existe autoridade para desconsolidar os casos. O Times pode ter sua própria opinião. Gostaríamos de conversar. Considerando que as partes da Wayfarer adicionaram um novo réu, estamos pensando em alterar nossa própria queixa. Temos 2 semanas para fazer isso. Acreditamos que ainda podemos marcar a data do julgamento para 9 de março de 2026. Certo, então basicamente eles estão apenas dizendo que fizeram alterações e que nós também podemos fazer alterações para adicionar alguns novos partidos. Então o juiz Lehman pede esclarecimentos. O juiz Lehman diz, você está sugerindo que adicionará novos partidos até a próxima sexta-feira, 14 de fevereiro? Você os serviria rapidamente? Ok, então ele disse, isso está previsto para 14 de fevereiro. Eles estão dizendo que você pode fazer isso acontecer no dia 14 de fevereiro. E Willkie Farr responde e diz, vamos pedir a eles, ou seja, às partes que eles estão planejando adicionar a este caso, que aceitem a citação. Se eles disserem não, começaremos imediatamente a atendê-los. É uma frase muito interessante porque eles estão basicamente dizendo, vamos perguntar a algum autor, para se juntar a isso de bom grado. Então, não teremos que nos preocupar com a prestação de serviços, diremos apenas que estamos enviando a pessoa agora. Você receberá isso e agora é um autor formal deste caso. Mas se eles disserem não, o que sugere que eles não sabem realmente se isso será um perdão receptivo, ou seja, um autor neste caso, então começaremos a tentar notificá-los. Basicamente, vamos forçá-los a fazer isso. Ok. Então ele continua e os advogados de Willkie Farr dizem que há um grupo de advogados do outro lado. Haverá vários depoimentos, inclusive sobre as alegações de luz falsa. A descoberta envolverá questões típicas de casos de assédio sexual e comunicações de réus, seus agentes e a mídia, incluindo pessoas que podem ter sido pagas. Não sei por que dizem isso. Ninguém foi pago. Sério, nós simplesmente não gostamos do que Blake Lively e Ryan Reynolds fizeram. Concluiu dizendo que este caso envolve várias pessoas de alto perfil, incluindo terceiros. Pretendemos solicitar uma ordem de proteção. Houve um vazamento significativo de informações para a mídia. Queremos listar todas as partes desde o início. Então, na verdade, foi algo muito importante dizer que há alguma parte no processo que ainda não foi nomeada. E deveríamos ter prestado mais atenção a essa linguagem, porque, afinal de contas, do que eles estão falando? Quem está faltando? Quem está se juntando como um potencial autor voluntário para este caso? E nós temos uma resposta. Como eu disse, tivemos um TikToker que tomamos um chá TikTok sobre isso. Ele me enviou um e-mail ontem e ele próprio está viralizando ao cobrir esse processo. Então eu fiz o que tinha que fazer. Sabe, eu dei uma olhada no TikTok dele e descobri tudo sobre ele e seus tataravós para conhecê-lo melhor. E há um fato incrível aqui. Esse TikToker, Marcos, que comanda a empresa Be Better, na verdade era do time da Blake Lively quando tudo isso começou, certo? Então não é alguém que, como eu, foi instantaneamente contra o movimento Me Too. Ele estava firmemente do outro lado. Ele realmente acredita que devemos ouvi-los quando eles apresentam essas denúncias. Ele analisou tudo, achou que o que a Blake Lively tinha passado era horrível e então fez essa coisa maluca chamada ler a contestação do Justin Baldoni e ficou tipo, olha, eu sei que isso vai soar estranho, mas tudo o que estou lendo aqui aponta para o fato de que a Blake Lively manipulou seu público e mentiu para eles. E estou meio chocado como alguém que realmente acreditava nela. E ele fez isso mesmo. Ele basicamente é tão obcecado quanto eu. Ele é como um TikTok com os recibos, leu cada linha disso, assim como eu. E ele fez, em parte, essa série de 9 partes, que é um trabalho incrível fazendo uma análise profunda.
O que exatamente havia no caso de Justin Baldoni que fez com que ele mudasse de ideia e percebesse que Blake Lively não estava dizendo a verdade e que seria uma tarefa muito difícil para eles explicarem por que distorceram tantas coisas em sua petição inicial? Então, ele era do time da Blake Lively? Isso é muito importante de entender. Ele não tinha nenhum viés contra o outro lado de forma alguma. E então, o que aconteceu, e eu não posso dizer quem foi a pessoa, é que ele recebeu uma dica muito forte de alguém sobre a possibilidade de Jenny Slate ser incluída no processo. E o que acabou acontecendo foi que depois que ele discutiu essa dica, e como eu disse, temos maneiras de saber se isso é legítimo, se está vindo de alguém próximo à pessoa, por perto. Ele confirmou, essa é uma dica legítima para comentar. Ele disse, supostamente, quando publicou esse vídeo no TikTok e o vídeo acabou sendo removido. Vou te contar mais sobre isso em 1 segundo, mas aqui está a dica. Que o Marcos, da Be Better Company, recebeu sobre a Jenny Slate. Ouça só. E agora para um momento que todos estavam esperando. Então, minha fonte me disse que a equipe jurídica da Lively está supostamente tentando alterar o processo e adicionar Jenny Slate como autora na ação. Mas, supostamente, Jenny Slate não quer se envolver nessa confusão de jeito nenhum. E se ela recusar e for a oferta de se tornar uma autora real no caso, o que parece provável, eles provavelmente vão intimá-la de qualquer forma e apenas incluir seu depoimento ou ela como evidência, porque supostamente ela teve algumas experiências muito ruins com Justin Baldoni em relação a assédio ou por ter sido feita a se sentir desconfortável no set. Acho que neste ponto, a equipe da Lively acredita fortemente que, se conseguirem adicionar oficialmente mais mulheres ao processo, as alegações parecerão mais legítimas. Mas, neste momento, não acho que Jenny Slate ou qualquer outra pessoa do elenco realmente queira embarcar. No iate Plantation Khaleesi, que parece estar afundando bem rápido, Plank Khaleesi é realmente um apelido e tanto para Blake Lively. Então ele posta esse vídeo e depois ele é removido do TikTok no dia 6 de fevereiro, certo? E ele me disse que quando foi investigar por que o vídeo foi removido, basicamente eles receberam algum tipo de ameaça legal nos bastidores, dizendo que poderiam processá-los por algo difamatório no vídeo. Então, as empresas de redes sociais não estão aqui para investigar. Elas não estão aqui para serem juízes e advogados. Mas receber um e-mail de um advogado em nome de um cliente, e se for um cliente de primeira linha dizendo algo como "nós vamos ir atrás de você, TikTok, por permitir que essa difamação exista na plataforma", eles não vão correr esse risco. Eles não vão pensar, vou ficar do lado do Marcos, certo? Eu pensaria, olha, essa pessoa parece ter muito dinheiro. Ela tem muito poder. Eu só vou remover esse vídeo do TikTok. E foi isso que aconteceu. E ele ficou furioso com isso. E basicamente ele começou a marcar a equipe do Brian Friedman e dizer algo como, olha, se vocês querem algo para investigar, isso aqui pode ser interessante e pode acontecer. Vocês deveriam intimar o TikTok, porque se todo o argumento dela é que Justin Baldoni e a equipe da Wayfarer manipularam a imprensa e ela está fazendo exatamente a mesma coisa agora, ou seja, ela está chateada com TikTokers divulgando informações ou acreditando que TikTokers estão vazando informações, bem, isso meio que invalida o próprio argumento dela. E então eles quer dizer, não eles, o Marcos de alguma forma conseguiu fazer com que esse vídeo fosse restaurado, basicamente dizendo ao TikTok o que é ridículo. Isso é liberdade de expressão, ele disse supostamente. Ele não disse, isso está confirmado. Ele disse exatamente como ouviu de uma fonte. É disso que se trata o jornalismo. É isso que você faz quando reporta. Você recebe informações, repassa ao público e entrega exatamente como recebeu, que é isso é supostamente, mas é uma fonte forte. Então, provavelmente deveríamos, aliás, isso é uma pista muito, muito, muito importante aqui. E tudo o que estou vendo indica que ele está certo. Então, aquela linguagem na primeira audiência, talvez adicionemos um autor. Vamos pedir para que aceitem a notificação. Mas se não aceitarem, então vamos apenas intimar. É ok, então o autor está disposto a fazer isso? Ou você acha que consegue fazer essa pessoa entrar com a ação? Ou essa pessoa está lutando contra você? Nós não sabemos. Então isso é no dia 6 de fevereiro. Devemos falar sobre a Jenny Slate em geral? Ou porque eu simplesmente nem tenho falado sobre a Jenny Slate? Sinceramente, eu não a mencionei. Ela teve algum papel no filme. E ela imediatamente, quando Blake Lively entrou com a queixa, não. Mediu palavras. Ela não tentou fazer parecer que não estava tomando partido. Ela claramente ficou do lado da Blake Lively. Esta foi uma declaração que ela divulgou. Ela disse, como colega de elenco e amiga da Blake Lively, manifesto meu apoio enquanto ela toma providências contra aqueles que, segundo relatos, planejaram e executaram um ataque à sua reputação.
Blake é uma líder, amiga leal e uma fonte confiável de apoio emocional para mim e para tantos que a conhecem e amam. O que foi revelado sobre o ataque a Blake é extremamente sombrio, perturbador e totalmente ameaçador, ela acrescentou. Eu parabenizo minha amiga, admiro sua coragem e a apoio. O motivo de eu ter ignorado a Jenny Slate em tudo isso é porque sinto a energia das pessoas e senti que aquela declaração foi muito teatral. Foi exagerado, e eu não preciso me importar com isso. Tem algo nela que simplesmente me chamou a atenção, e não digo isso de forma pejorativa, mas é como se ela estivesse sempre exagerando. E eu consigo imaginar facilmente que ela acabou sendo envolvida nesse feitiço da Blake Lively, tipo, vou ser a pessoa mais incrível de todas. O fato de ela ter chamado, tipo, um cachorrinho de apoio emocional, uma dessas pessoas que no avião diz, eu não consigo voar sem meu cachorrinho. Sabe, eu só pensei, é demais. É demais, muito rápido. E eu simplesmente não achei que isso fosse relevante para analisar tudo. Mas devo dizer que é provável que, da mesma forma, ela estivesse sob isso. O feitiço da família Reynolds. E ela queria sentir esse amor de celebridade, tipo, ela só queria estar um grau mais próxima da Taylor Swift saindo com eles. Quem sabe? Talvez a Taylor Swift até tenha jogado um pouco de glitter nela em um show. A gente não sabe qual é a conexão ali, mas ela provavelmente acreditou na Blake Lively. E a Blake Lively já provou, o Ryan Reynolds já provou ser realmente o mais inteligente da sala e provavelmente estava manipulando ela. E é provável, isso é o que eu acho, que a Blake e o Ryan tenham mensagens com ela. Porque se ela é tão dramática em um comunicado público, provavelmente era ainda mais dramática sendo aquela amiga que apoia sua amiga, mesmo sabendo que você está mentindo. Tipo, mulheres mentem umas para as outras? A gente precisa ser honesta sobre isso. Isso meio que entra quando eu estava falando sobre o movimento de aceitação da gordura. E você via fotos de pessoas como a Lehman Dunham usando maiô e um monte de mulheres nos comentários dizendo, tipo, você está incrível. E é tipo assim, ok, por que a gente faz isso? Porque queremos fazer a outra se sentir bem. É isso que as mulheres fazem. A gente só quer ser o apoio emocional pra amiga. Tipo, sabe, talvez a roupa dela não esteja tão boa. E ela pergunta, como eu estou? Você está super gata. Sério, você está incrível. É só essa coisa estranha que mulheres fazem. Não sei porquê, mas a gente mente umas para as outras na internet. Vejo isso o tempo todo. Eu quero expor isso. Quero ser tipo a polícia da internet e dizer, olha, isso não é verdade. Parem de apoiar suas amigas quando elas estão fazendo coisas ruins ou prejudiciais. Eu acho que a Jenny Slate, de novo, só minha opinião. Pura especulação, era aquela garota na sala que só queria apoiar qualquer coisa que a Blake dissesse. E provavelmente ela mandou uma mensagem pra ela dizendo, eu também. Sabe, eu também me senti estranha e esquisita, ou sei lá. Então Blake e Ryan estão sem cartas na manga e não tem nada para provar isso agora. E eles pensam, será que conseguimos que a Jenny Slate, a amiga que sempre concordava com tudo que a gente dizia, entre nesse processo para dar um pouco mais de peso? Não, éramos duas de nós que sentimos que fomos assediadas sexualmente no set. Tipo, sabe, o Justin Boson, ele também era super interessado na Jenny Slate. Super interessado em mim também. Ao mesmo tempo, ele não estava interessado em mim porque também o acuso de me tratar como gorda. Não se preocupe com essas duas coisas se anularem. Enfim, temos mensagens de texto com Jenny Slate e eu acho que ela só estava sendo aquela amiga animada do tipo, vai, vai, vai. Ela simplesmente me passa essa vibe. Então é interessante. É muito interessante considerá-la como uma possível peça disso. Novamente, ele está dizendo, supostamente, eu não sei nada sobre isso. Ninguém potencialmente do círculo da Jenny Slate entrou em contato comigo. Mas podemos começar a analisar o que acabou de acontecer, certo? Então, no dia 10 de fevereiro, 2 dias atrás, a equipe da Blake Lively, tendo acabado de avisá-los em 3 de fevereiro, tipo, vamos adicionar novas pessoas, vamos alterar nossa queixa, vamos adicionar alguns novos autores e talvez tentar notificá-los. Então, 2 dias atrás, eles entraram com um pedido de prorrogação. Eles disseram, na verdade, não vamos conseguir cumprir esse prazo de alteração, a data limite de 14 de fevereiro. Então, estou mostrando para vocês o que eles protocolaram. E vou levá-los diretamente aos pontos relevantes. O advogado deles escreveu ao estimado juiz Lehman, 14 de fevereiro de 2025 é a data original. Prazo padrão para Sinocure. Lively apresentar sua petição alterada como procedimento padrão em relação às contestações do Wayfarer Studios LLC. Depois eles continuam dizendo que a senhora Lively respeitosamente solicita que uma prorrogação para apresentar a petição alterada como procedimento padrão até 5 de março de 2025 seja concedida. Então, basicamente, isso vence em 14 de fevereiro. Estamos pedindo para você estender até 5 de março. E então, o motivo que ela apresenta aqui para precisar dessa prorrogação é bizarro. Ela diz que a modesta prorrogação permitirá que a senhora
Lively aborde os extensos novos fatos e alegações em questão nesta ação judicial. Tal prorrogação também é justificada considerando que, após o advogado da senhora Lively informar ao tribunal em 3 de fevereiro que ela pretendia alterar sua petição para incluir partes e alegações adicionais. Uma dessas partes pretendidas, Jed Wallace, junto com sua empresa Street Relations, entrou com uma queixa antecipada e infundada de 10 páginas no Tribunal Distrital Federal do Texas sobre questões que se sobrepõem substancialmente às questões deste litígio. O tempo adicional solicitado permitirá que a senhora Lively também trate adequadamente das questões processuais decorrentes desta ação judicial sem mérito. Então ela está dizendo, lembre-se de que falamos sobre o Jed, a quem ela processou em sua petição ao CRD. Bem, Jed, então ela teve que protocolar isso no Texas? Bem, Jed respondeu de forma semelhante ao Brian Friedman respondendo em nome da Wayfarer, mas este é um processo totalmente separado que está acontecendo no Texas. E ela está tentando justificar uma prorrogação porque ele apresentou sua resposta, o que ele teria que fazer diante do processo dela. Isso não faz o menor sentido. De qualquer forma, como Brian Friedman é Brian Friedman, ele rebateu com força na resposta dele. Ele responde em nome da Wayfarer e diz: não obstante a recusa inexplicável da parte Lively em consentir com uma extensão semelhante solicitada pelas partes da Wayfarer durante os incêndios florestais de Los Angeles, Shade, as partes da Wayfarer não têm objeção à prorrogação solicitada pela parte Lively. Então eles basicamente dizem, tanto faz, fique com sua prorrogação. A gente nem liga. Mas, se vocês aceitarem a prorrogação, então nós também vamos pedir uma extensão além disso, basicamente para nos permitir responder também até o dia 16 de abril. Mas aí ele pega pesado com ela nessa tentativa estranha de mentir para o juiz sobre o Jed Wallace. Ele diz, infelizmente, a carta da parte Lively vai além de um simples pedido de prorrogação de prazo, fazendo ataques desnecessários e infundados ao terceiro Jed Wallace e ao litígio pendente contra a senhora Lively no USDC para o Distrito Oeste do Texas. O que a parte Lively deixou de mencionar de forma bastante evidente é que o litígio agora pendente no Texas foi precipitado pela senhora Lively, que iniciou uma ação judicial contra o senhor Wallace no Tribunal Estadual do Texas em 21 de janeiro, aproximadamente 2 semanas antes de ele entrar com sua ação federal em resposta. Enquanto agora as partes Lively afirmam que as ações do senhor Wallace no Texas apresentam sérios problemas em relação à jurisdição na senhora petição verificada de Lively solicitando um depoimento pré-processual do senhor Wallace. Sr. Lively reconhece que a jurisdição no Texas é adequada, dado que o senhor domicílio de Wallace. Então ele disse, não tenho ideia do porquê ela está mentindo para o tribunal. E então ele anexa a petição inicial dela no Texas, o que é muito embaraçoso, certo? É a mesma tática que eles usam repetidamente, tentando manipular os tribunais para conseguir o que querem, achando que as pessoas não vão guardar provas. Tipo, oi, você já conheceu o Brian Friedman? Eu sei que não conheci, mas eu não tentaria esse jogo. Eu não tentaria manipular o juiz Lehman e tentar dizer para ele, preciso dessa extensão porque esse cara julgou uma coisa absurda e entrou com um processo em um lugar onde ele não tem jurisdição, como se o Brian Friedman não fosse aparecer e dizer, na verdade, você estabeleceu a jurisdição dele. Você entrou com o processo primeiro no Texas e ele está apenas respondendo. E, aliás, ele não é parte do nosso caso aqui em Nova York. Foi isso que o Brian Friedman fez. Ele é simplesmente implacável. O Brian Friedman é. Na verdade, ele é meu animal espiritual. Enfim, o juiz Lehman responde a essa ordem e ele simplesmente corta. Ele simplesmente a corta. Não sei o que mais dizer. Provavelmente porque não gosta, não aceita ser manipulado. Sabe, você deveria simplesmente dizer, quero uma extensão porque não tenho nenhuma prova. Preciso potencialmente, supostamente, tentar fazer alguém entrar nesse processo. Por favor, Colin Hoover, você não viu alguma coisa? Você viu ele olhar pra minha bunda? Eu não sei. Alguém poderia, por favor, se juntar? Talvez a jovem Lively Bloom, Elizabeth Farr. Você viu algo de que não gostou? Tipo, ela está tentando... Eles estão basicamente tentando convencer alguém a dar força pra isso. E então essa é a ordem do juiz. Ele volta e diz, ordem concedida em parte e negada em parte. A carta pedindo a prorrogação do prazo para protocolar, ele acrescentou um dia. Então era para ser dia 14 de fevereiro, essa era uma sexta-feira, quando o documento alterado deles deveria ser entregue. Ele adiou para 17 de fevereiro, que é uma segunda-feira que também é feriado, então eu acho que ainda é 14 de fevereiro. Eu não sei. O que seria durante o fim de semana, então essa seria a primeira segunda-feira. E então, ele dá uma resposta.
As partes envolvidas não apresentaram um motivo válido para qualquer prorrogação adicional. Então, talvez você simplesmente não devesse ter mentido sobre o motivo pelo qual precisava da prorrogação, porque não é um bom motivo falar sobre o que está acontecendo no Texas. Isso não tem nada a ver com este caso. Então, completamente negada. Certo, pessoal, eu preciso falar com vocês sobre o professor do Ryan Reynolds me mandando e-mail. Ok, isso é interessante. É muito interessante. Antes de fazermos isso, preciso falar dos nossos patrocinadores. Hoover Title Lock, antes de mais nada, porque você sabia que os proprietários de imóveis nos Estados Unidos têm mais de 32 trilhões de dólares em patrimônio? Cybercriminosos estão de olho nisso com um golpe crescente que o FBI chama de roubo de casas. Golpistas podem transferir o título da casa usando um documento de uma página que registram no cartório. Podem fazer empréstimos usando esse patrimônio ou vender sua casa pelas suas costas. Você só vai descobrir quando chegarem avisos na sua caixa de correio. Proteja seu patrimônio com a proteção da Hoover Title Lock. Este serviço oferece monitoramento, alertas urgentes e, caso ocorra fraude, a equipe de restauração gastará até $1 milhão para corrigir a fraude e restaurar seu título. Quando foi a última vez que você verificou seu título? Se a sua resposta for nunca, é exatamente nisso que esses golpistas estão apostando. É por isso que fiz uma parceria com a Hoover Title Lock, para oferecer a vocês a chance de garantir que não são vítimas desse golpe. Se você usar meu código promocional Candice@Hoover, você ganhará 30 dias de proteção gratuita e um relatório de histórico de título gratuito para garantir sua tranquilidade. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Você confere os detalhes da proteção de bloqueio triplo de $1 milhão quando chega lá. Link abaixo. E esse é o código promocional da Hoover, Candice. Tudo bem. Além disso, American Financing, porque eu sei que há muitos americanos carregando saldos altos no cartão de crédito que cobram 20% ou mais todo mês e está na hora de assumir o controle das suas dívidas. Então, se você é proprietário de uma casa e está esperando para descobrir como colocar suas finanças em ordem, você deve ligar para meus amigos da American Financing hoje mesmo. Os consultores de hipoteca da American Financing, que trabalham com base em salário, estão ajudando proprietários como você a acessar o valor acumulado em suas casas para sair de dívidas com juros altos. Em média, os clientes deles estão economizando $800 por mês ao fazer isso. E esse é o tipo de dinheiro que faz uma enorme diferença. Isso deveria tornar a decisão muito fácil, porque tudo o que você precisa é de uma ligação de 10 minutos, sem custo e sem compromisso, para descobrir quanto dinheiro você pode economizar. E se você começar hoje, poderá adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Financing hoje mesmo. O número é 8007952022. 1210. Novamente, 8007951210. Ou você pode visitar o American/Owens. Mais uma vez, esse é o americano Owens. Ok, agora quero entrar na psicologia. Só porque eu amo psicologia. Acho que é isso também que torna esse caso tão fascinante para tantas mulheres. Parece que estamos assistindo ao IDTV. Tem algo nisso. Por que as mulheres são atraídas por programas criminais? Programas em que podemos aprender coisas é porque estamos constantemente pensando na nossa segurança. E há algo nessa história que meio que viola nossa sensação de segurança, no sentido de acharmos que as pessoas eram legais e depois percebermos que estavam agindo totalmente como psicopatas e fazendo algo tão extremo, levando as coisas tão longe quanto Ryan Reynolds fez. Enfim, estamos aprendendo algumas coisas novas sobre Blake e Ryan porque a internet simplesmente continua cavando e encontrando coisas. E houve uma entrevista que muitos de vocês me marcaram que ressurgiu há alguns dias. É a Blake Lively falando no Forbes Women's Summit, e isso é de 2022. E ela está ali meio que casualmente falando sobre como, sabe, ela mente e assume o controle dos filmes. Ouça só. Eu chegava em um set, sabia que eles só queriam que eu aparecesse, ficasse bonitinha e ficasse em cima de um adesivo rosa onde eu deveria ir e dissesse o que eu deveria dizer, mas eu também sabia que isso não era suficiente para mim, que eu queria fazer parte da narrativa, que eu queria participar da história. Seja na escrita, no design de figurino, na criação da personagem, e às vezes eu tinha diretores, produtores ou roteiristas que acolhiam isso e me convidavam a participar quando viam que eu podia contribuir, e às vezes eu encontrava pessoas que realmente se ressentiam disso. Porque eles pensavam, nós só te contratamos para ser atriz. Mesmo assim, quando eu ia às reuniões, eu parecia estar lá só para ser a atriz e pronta para conseguir o trabalho. Eu não revelava que, na verdade, eu precisava ter autoria para me sentir realizada. Então, acho que para eles, às vezes, isso podia parecer uma virada inesperada, porque eu estava tentando me impor em algo para o qual não fui contratada.
E então era uma posição realmente estranha de estar, porque eu sentia que não queria ser só uma atriz. Tipo, eu quero, sabe? Eu quero ter mais autoria. Aposto que realmente pareceu um pouco uma virada inesperada. Eu diria o seguinte: Blake Lively, eu quase admiro ela porque ela não sabe que é insana. Ela não tem noção de como louco isso soa, e quem quer que a ouvisse tinha que aceitar. E você fica pensando, espera, o que você está basicamente dizendo? Você é uma mentirosa. Você deturpa quem você é. Talvez isso tenha a ver com o motivo de você estar processada por fraude, porque admite que entra lá. Você diz, eu gostaria de ser atriz. E então você assume o controle de tudo. Quero dizer, só imagine tirar isso do contexto das celebridades e você chama um encanador para consertar seu vaso sanitário. E ele está lá e diz, olha, na verdade eu vou reorganizar o seu armário. E você responde, não, está tudo bem, é só consertar o vaso. Ele diz, não, quero ser seu pai, eu quero ser seu pai. Não quero que seja meu pai, quero que conserte o vaso sanitário. Foi para isso que te contratei. E ele diz, cadê seu bebê? Quero segurar o bebê a rotar. Você responde, não preciso que você faça meu bebê a rotar. Você é meu marido. Eu posso ser mais seu encanador. Eu posso ser seu marido. E você pensando, o que acontecendo? Por que sinto que preciso chamar a polícia? Por que sinto que preciso ligar para o Brian Friedman? Isso é insano. Do que você está falando? Ela realmente não tem noção de como sou insana. E se você está se perguntando, tipo, ei Blake, se você quer ser essa pessoa, se você quer ser diretor ou se você quer ser o roteirista, por que você simplesmente não vai ser isso? Você tem permissão para ser diretor. Você tem permissão para ser roteirista. Apenas escreva. Bem, na verdade, há uma resposta para isso. Ela deu uma entrevista escrita para a Vogue, que foi publicada em agosto de 2024. E aqui está o que ela disse. Ok, aliás, é impressionante que ela ainda consiga ser um pouco insolente nesse e-mail quando alguém faz uma pergunta totalmente básica sobre a panificação dela, porque ela sempre fala sobre isso e está em todo o Instagram dela. Mas aqui está o que ela disse ao entrevistador. O entrevistador escreve. Eu pergunto se ela escreve. Blake inclina a cabeça, de repente curiosa. Ela brinca com o grande anel azul em seu dedo. Meu marido deu uma entrevista em que perguntaram qual é uma coisa surpreendente que as pessoas não sabem sobre sua esposa? E ele disse, é que ela é escritora. Ela escreve em todo filme em que trabalha. E o entrevistador disse, e a panificação? E a panificação, né? Ela é uma ótima confeiteira. Foi um momento tão interessante. Não sei, é coisa de mulher, mas eles querem falar sobre panificação. A escritora disse, desculpe fazermos algo de forno, envergonhada. Eu sou uma péssima confeiteira. E então ela diz, por que você perguntou sobre a escrita? Respondo que a pergunta me ocorreu na noite anterior. Eu tinha lido sobre todos os seus empreendimentos criativos e algo naquela inquietação me pareceu familiar. Mais tarde, Fi confirmará que trabalhou para concretizar sua visão para uma personagem. Ela realmente trabalhou em seu diálogo para que isso acontecesse, ele dirá admirado, e isso fez tudo ganhar vida. Pergunto a Lively se ela escreveria algo do zero algum dia. Ela pensa sobre isso. Ela diz, abre aspas, uma página em branco não é nem de longe tão empolgante para mim quanto começar com um roteiro e encontrar algo que as pessoas deixaram passar dizendo, não, tem algo aqui. Para mim, é uma caça ao tesouro. E então, quando consigo ver o tesouro, passo a ser uma arqueóloga. Eu passo a escavar. Eu passo a desenterrar e encontrar essa coisa e mostrar às pessoas o valor que ela tem. Isso, para mim, é o que eu quero e não consigo dizer essa última palavra. O que eu amo. Ok, então ela está basicamente dizendo, eu gosto de simplesmente assumir o trabalho das pessoas. Isso é insano. Isso é loucura. Um dos motivos pelos quais acho que no futuro as pessoas não vão querer trabalhar com ela porque está se acumulando, as pessoas estão percebendo que isso é uma patologia. Sobre Ryan Reynolds, recebi uma tonelada de e-mails e dicas sobre ele, pessoas que trabalharam como dublê dele, pessoas que trabalharam como dublê da Blake Lively. E estou tentando trazer ao público o que acho relevante em termos deste caso. E eu não compartilho tudo porque às vezes acho que é injusto. Se alguém dissesse, namorei com ele há 20 anos, ele era viciado em drogas, recebi esse e-mail. Fico tipo, ok. Há 20 anos, quantos anos ele tinha? 28. Isso é realmente relevante? Tanto faz. Dizer que ele fumava maconha, aliás, só pra deixar claro, esse tipo de coisa não me parece relevante. Mas essa eu achei relevante. E vou te dizer por quê. É porque é alguém compartilhando uma experiência da infância dele. Também é alguém que precisa ter pelo menos 70 anos para ter sido o professor de teatro, assumindo que um professor vai ter cerca de 20 anos se estiver literalmente começando a carreira. E teve Ryan Reynolds em sua turma e sentiu a necessidade de entrar em contato.
E eu acho que a infância do Ryan Reynolds é realmente relevante porque o próprio Ryan Reynolds, de forma curiosa, inseriu seus traumas de infância em toda essa história. Lembre-se que em Deadpool ele fala sobre, eu preciso lidar com meus traumas de infância, tipo, zoando o Justin Baldoni. Mas aí teve aquele promo bem estranho com a mãe dele pra It Ends With Us, e eles começaram a falar sobre o relacionamento dele com o pai e como ele tinha questões não resolvidas com o pai. Então vamos ouvir o que ele diz. Eu não me sinto muito confortável fazendo essa pergunta. Não, eu entendi. Eu pego. Aqui eu posso fazer isso. Você não vai ler. Então vou... Ok. Obrigado pelo livro. É isso mesmo? Diz que Ryan adoraria ter um novo pai pra... Tem uma pegadinha. E acho que ele realmente poderia usar um homem em sua vida. Hugh não é mais um novato. Pisque uma vez para dizer sim, ou pisque uma vez para dizer eu adoraria ser seu novo pai. Ele piscou. Ele piscou. Isto é o inferno? Não, é Iowa. Isso é do Campo dos Sonhos. É um dos filmes favoritos de Ryan porque ele e seu falecido pai tinham muita tristeza não resolvida. Mas o orgulho atrapalhou. E nenhum deles conseguiu chegar a um acordo. Ryan acha que Campo dos Sonhos é uma história real porque ele usa metanfetamina. E essa droga é super assustadora. Senhora Reynolds, pode me chamar de Blake. Eu poderia te surpreender, cara. Ok, então foi muito estranho. E como eu te disse em entrevistas anteriores, o Ryan já falou sobre esse tipo de relação com o pai dele, e é por isso que ele é tão insano e controlador. Ele já falou sobre como isso o deixou meio obcecado por controle, porque o pai dele costumava gritar ou algo assim. Parece muito claro que, se essa é a situação, o Ryan está meio que se tornando, talvez assumindo alguns traços do pai. Mas essa mensagem chegou na minha caixa e é sobre o primeiro professor de teatro dele, de quando ele tinha 13 anos, e eu acho interessante compartilhar isso. E, de novo, essa vai ser uma pessoa bem mais velha. Acho que isso é relevante porque existem duas pessoas que sempre dizem a verdade: idosos e crianças pequenas. Eles simplesmente chegam a um ponto em que só estão constantemente te dizendo a verdade sobre tudo e não se importam com o que qualquer um pense ou diga sobre isso. E então essa pessoa escreveu o seguinte. Obviamente vou omitir o nome da pessoa, porque tenho medo que o Ryan Reynolds vá atrás dele. Veio de Alberta, no Canadá. Ele disse que pode parecer estranho. Eu fui o primeiro professor de atuação dele. Em 1989, ele tinha 12 anos. Seus pais viajaram. Então, os avós com quem ele ficou cuidaram dele por 3 semanas, pelo que me lembro. Depois de uma semana, eles o matricularam nas minhas aulas, basicamente, como descobri depois, porque precisavam de uma folga dele. Então, nos primeiros 3 dias, eu já tinha tido o suficiente. As outras crianças também já tinham tido o suficiente e seus pais estavam reclamando porque tudo girava em torno dele. Egoísta, barulhento, sorrateiro, desagradável, narcisista, cruel e enganador. Conversei com os avós e disse que ele precisava cumprir as expectativas ou eu o expulsaria e devolveria o dinheiro. No dia seguinte, tudo igual. Então eu o expulsei. 2 dias depois, com os avós, eles imploraram para que eu o aceitasse de volta. Então eu disse que aceitaria sob algumas condições. Redigi um contrato, por assim dizer, basicamente reiterando as expectativas iniciais, mas acrescentando alguns comportamentos que percebi que precisavam ser corrigidos. E ele teria que escrever uma carta de desculpas para a turma, e ou ler para a turma, ou memorizar e apresentar como se fosse um roteiro. E se os outros alunos dissessem não, então seria não. Mas eu teria a palavra final. Eu trabalho com crianças na área de saúde mental. Faço isso há décadas. Isso não era novidade para mim. Então ele voltou. As crianças ficaram chocadas, mas estava em período de observação. E foi questionado: Ryan, há algo que você gostaria de dizer aos outros alunos? Sim. Ele se levantou. Uma plateia de mais de 15 crianças. Papel na mão. Ele olhou para o papel, começou a ler, então gaguejou, limpou a garganta, engoliu em seco e então começou sem o papel. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Me desculpem tanto por eu respirar pesado. Eu egoístamente roubei o tempo de vocês enquanto o Sr. David tentava nos ensinar sobre atuação e eu tornei tudo sobre mim. E eu só quero dizer que vou fazer o meu melhor para ouvir e vou me esforçar muito para não interromper lágrimas agora. É que ninguém realmente me escuta. Então, fungando, eu vou tentar o meu melhor para ser melhor. Desculpa, agora estou chorando de verdade. As crianças se levantaram para ir abraçá-lo, etc. Ele pode voltar para a nossa turma, por favor? Então eu disse que sim. Alguns minutos depois, ele passa por mim e baixinho diz: eu estava atuando. É muito, assustador. Eu não sei. Então eu o impedi de ir embora e sussurrei: eu sei.
Acho que ele tinha aprendido algo, mas havia um traço nele. Eu não confiaria nele. Eu não sabia se era maldade, insegurança, muita coisa, medo, psicopatia, arrogância ou apenas um sociopata. Mas ele tinha 12 anos. Ele nunca disse que fez um curso de atuação. Ele fez 13 anos em outubro. Ele tinha aquele algo a mais. Acho que ainda tenho a primeira foto de rosto dele em uma caixa em algum lugar, junto com a de outras 100 crianças que ensinei. Só senti que deveria compartilhar isso. Eu não sei. Essa, por algum motivo para mim, em primeiro lugar, mostra que há algumas questões no passado dele ou algo assim, o que ele já admitiu nesses esquetes estranhos. Mas a outra coisa era justamente a capacidade de mudar de comportamento e de ter um professor com formação em saúde mental, o que eu consegui confirmar, acreditando que havia algum tipo de patologia por trás disso e que ele já tinha isso há muito tempo. Interessante o suficiente para compartilhar estranho, e eu só acho meio assustador chorar na frente da turma, virar para o professor e dizer: eu estava atuando. Tudo o que vocês acabaram de ver não era real. Parece coisa de serial killer disfarçado de ator. Não estou dizendo que o Ryan é um serial killer. Só estou dizendo que, se ele não fosse ator, onde o Ryan estaria? É só isso que estou dizendo. Enfim, já falamos o suficiente sobre isso. Também temos a Simple Far, que está para sair em breve. Esse é o segundo filme, A Simple Far 2, com a participação da Anna Kendrick. Tem muita coisa. Eu estou acompanhando, sabe, os comentários, as pessoas estão indignadas que esse projeto está indo para frente. A pobre da Anna Kendrick não tem nada a ver com isso. Mas vai ser interessante ver o que acontece com esse filme quando for lançado. Vou ler, só vou passar para mais um dos nossos patrocinadores antes de entrar nos seus comentários e perguntas. E esse patrocinador é a Pure Talk, porque este país foi fundado sobre a liberdade de um país que nos obrigava a comprar chá superfaturado e depois tentou nos bloquear quando jogamos o chá deles no oceano. Como isso acabou? Bem, vou te contar, eu me casei com um inglês e agora tomo chá toda noite, então não sei bem como isso terminou. Mas de qualquer forma, está na hora de você se livrar do seu contrato caro com as grandes operadoras e você não precisa pagar $100 por mês para ganhar um celular de graça. A Pure Talk, que é a minha operadora de celular, diz não aos preços inflacionados. Com um plano qualificado, você pode escolher um iPhone 14 ou um Samsung Galaxy por $0. E sim, isso é para um serviço premium na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos. Você pode conseguir seu iPhone 14 ou seu Samsung Galaxy por $0 com o plano qualificado acessando puretalk.com/Owens. Você pode fazer a troca em apenas 10 minutos, sem complicações, sem pegadinhas, apenas um serviço de telefonia honesto e com preço justo. Então você pode visitar puretalk.com/Owens para garantir seu novo iPhone ou Galaxy com uma compra qualificada da Pure Talk, a operadora de telefonia dos Estados Unidos. puretalk.com/Owens para mais detalhes. Certo, pessoal, lembrando rapidamente para vocês que se inscreveram no Owens para o nosso conteúdo exclusivo que o episódio 11 está saindo, é um tiro no escuro. Os prós e contras de ser induzida é algo que definitivamente devemos conversar porque existem vantagens e desvantagens em ser induzida. E acho que falo um pouco sobre a minha história de parto lá. Algumas pessoas estavam me fazendo perguntas como: Candace, lembro quando você estava no Daily Wilkie? Isso era lá, que pode ser que haja alguns episódios que ainda não estão no site. Acho que estavam perguntando sobre o Hogan. Ah, sim, você está certo. Estamos lançando em um cronograma de a cada 2 semanas antes de eu gravar a próxima temporada. Ah, e também temos a série sobre anticoncepcionais, que nunca foi exibida. Então tudo isso vai sair. Não se preocupe. Nós abordamos tudo, toda e qualquer injeção que você possa receber enquanto está grávida, vacinas que podem ser oferecidas quando seus filhos nascem, até a fase escolar. Então tudo vai estar lá. Eu prometo, vocês podem acessar o site da Candace Owens e se inscrever. E realmente vale a pena. Além disso, tivemos nosso primeiro encontro do Clube do Livro ontem, que foi incrível. 1.067 de vocês se juntaram pelo site da Candice, e foi simplesmente incrível saber que tenho uma pequena tribo de pessoas com quem posso conversar sobre teorias da conspiração. Foi muito divertido. Se você quiser participar do nosso Clube do Livro, estamos lendo Christ no momento. Foi apenas um primeiro encontro introdutório, então você não perdeu muita coisa, além de eu estar animada por estar lá e falar sobre aquele momento e lugar, do que estava acontecendo na América quando esses assassinatos de Macron aconteceram e como esse livro me transportou para uma nova realidade. Então não perca a oportunidade de participar do Clube do Livro. Acesse o site da Candace. Vamos ver o que vocês estão dizendo. Christ diz: por favor, aproveite todos os seus novos seguidores, Candace, e compartilhe novamente o caso Balenciaga, ou destaque de novo, ou chame atenção para isso, qualquer coisa.
Há tantas pessoas que não têm conhecimento do mal dessa marca. Muito amor pelo seu trabalho árduo. Olha, garota, eu estou aproveitando sim. Esqueça a Balenciaga. Toda Paris agora está na nossa série Becoming Brigitte, que na verdade inclui essas marcas. LVMH, já falamos sobre isso. Ainda não cheguei na Yves Saint Laurent. E é insano quando você descobre o que está acontecendo com essas marcas. Não foi só a Balenciaga. E eu deveria ter guardado isso. Você está certo, destaquei isso no meu vídeo, mas há muito mais para falar. E se vocês ainda não estão interessados na série Brigitte Macron, deveriam estar. Isso é realmente incrível. Odeio dizer que isso é meu próprio trabalho, mas é algo que me atraiu muito. E na verdade não é um trabalho meu. Esse é o ponto. Sabe, eu só estou apresentando o trabalho de Xavier Pussar, mas tudo está interligado. Estou contando para vocês e simplesmente ficando chocada com o nível de engano que um governo pode impor ao povo, semelhante ao tema do nosso clube do livro. Isso nos desperta de uma forma que acredito nos une. É algo realmente importante. Max escreve, já passou das 8 da manhã, quinta-feira. Agora minhas manhãs e dias de semana são Michael Knowles, Matt Walsh e depois Candace. Só para você saber, sou muito melhor que Michael Knowles. E quando você for lá, diga a ele que eu disse isso. Estou só brincando. Isso é tudo amor. Michael Knowles é, na verdade, padrinho do meu filho. Isso é como você sabe, a gangue católica. Amo Matt Walsh. Amo sua família. Adoro Michael Knowles. Ele escreve, mal posso esperar para que você visite a Austrália. Temos uma lacuna nos pensamentos conservadores desde que Tucker esteve aqui no ano passado. Acho que você está tentando dizer Deus te abençoe. Eu também mal posso esperar para estar lá. E será algo muito importante se vencermos na Suprema Corte da Austrália, o Tribunal Superior da Austrália. Yuka escreve, Deus te abençoe do Japão. Acabei de visitar Tóquio. No início do ano passado. Foi em outubro do ano passado. Ela escreve agradecendo por tudo o que você faz ao falar a verdade e sobre a corrupção do mundo. Tóquio é um lugar maravilhoso. Eu me diverti muito em Tóquio. Definitivamente uma viagem memorável que eu queria fazer a vida inteira. Becca escreve, Deus te abençoe pelo seu trabalho. Sempre me mantém entretida durante o cochilo da minha filha. Jornalismo de altíssimo nível. Obrigada, Becca. Irma de Santiago escreve, obrigada por apoiar o Justin. Por favor, promova o lançamento do filme dele. A versão dele merece ser vista. Ele ainda não lançou, então não posso promover. Mas eu já promovi todo o resto que a Wayfarer tem em andamento, especialmente o que acho que é Eleanor the Great com Scarlett Johansson. Pretendo assistir a esse filme. Fora isso, não sei o que mais eu poderia estar promovendo dele além de justiça para Justin Baldoni. Tânia escreve, Deus te abençoe, Candice, por falar a verdade sobre Gaza e por ser uma boa pessoa. Muito obrigada. Sim, uso minha plataforma para falar sobre o que está acontecendo em Gaza, porque não concordo com o que o nosso governo está fazendo. A forma como o nosso governo tem se envolvido nisso, de um lado e de outro, tem sido enganosa para o povo. E estamos sendo enganados pela grande mídia sobre o que os habitantes de Gaza passaram e vêm passando há muito tempo. Caroline York escreve, Gaza é a maior transação de todas. Esses desastres climáticos estão relacionados com as cidades inteligentes, mais controle. Eu amo a Melania, ela é a melhor. Obrigada, Kenzie, tudo. Cristo é rei. Sim, tratando os seres humanos como se fossem imóveis. Acredito que tudo isso fazia parte do plano, inclusive o dia 7 de outubro, considerando os comentários que foram feitos. Podemos voltar e assistir Bibi Netanyahu antes mesmo do dia 7 de outubro acontecer, dizendo que precisamos infligir uma dor tão intensa aos palestinos que eles não vão querer voltar. E ouvir ele dizer essas coisas e pedir para desligar as câmeras mostra que tudo o que estamos assistindo agora é apenas um espetáculo. E eu acho que essa sempre foi a intenção final. Simplesmente limpar etnicamente a região. E eu não concordo com isso. Reality T escreve, isso é insano. Obrigada, Rainha Candice. Nós literalmente saímos do circo e entramos no zoológico. Pelo menos no circo, os animais são treinados. Além disso, o dragão da Khaleesi tirou a vida dela no final. Você sabe, não terminou bem. Na verdade, foi o amante dela que tirou a vida dela no final. E isso não é, eu não quero isso pra ela. Na verdade, nem deveríamos pensar nisso porque o Ryan Reynolds me deixa muito nervosa. Ele me deixa muito nervosa. Não consigo explicar. Eu fico desconcertada com o Ryan Reynolds e o comportamento dele durante tudo isso. Ver e ler as mensagens de texto dele é como chegar um pouco perto demais do fogo das celebridades. Aliás, previsão. A Taylor Swift agora vai desaparecer. Ela vai desaparecer. E eu espero que o Brian Friedman ligue pra ela, porque estou te dizendo que ela teve mais envolvimento do que está deixando transparecer. Ela não é inocente nisso. Eu só estou lendo os sinais ali. E eu acho que ela ajudou eles significativamente. E se ela for intimada, isso vai ser muito problemático pra ela e pra marca dela.
Enfim, gente, isso. A gente se vê amanhã. Vamos voltar para a série Becoming Brigitte. Ainda não é tarde para começar essa série. Estou te dizendo, é extremamente envolvente. Você vai gostar. Além disso, se quiser nos apoiar, agora você pode comprar Make Him a Sandwich, meu segundo livro, super empolgante. É só ir até a Owens e você vai ganhar um desconto se comprar agora enquanto está na pré-venda. Comprar enquanto barato do que quando estiver com o preço cheio. Concordo? Certo, gente. Até amanhã.